Primeiramente, uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela atenção e disposição de todos. Quando nós fomos convidados a participar, evidentemente, o convite logo nos envaideceu, né? E causou uma preocupação razoável de falar, bom, sobre um tema tão abrangente, né, de um aspecto evolutivo, o que nós podemos levar para agregar no simpósio para os convidados, né? Então, nós fizemos a nossa primeira reflexão, foi o que trazer de uma forma consistente para poder dividir com vocês. E o que nós trazemos, deu uma desconfigurada, mas enfim. E o que nós propusemos como tema é apresentar da ótica da transportadora, né, qual é o seu posicionamento, qual é a sua reação mediante a evolução, né, da utilização de tecnologia aplicada aos processos logísticos. Muito bem. Bom, fundamentalmente, né, o princípio básico do capitalismo, ele é o movimento. A partir daí, a gente tira que a transportadora ela tende a ter a sua perenidade no processo, né? Nós vimos hoje, conceitualmente, falando sobre indústria 4.0, né? O Vantini, obrigado, Vantini, pela oportunidade, passou a sua visão sobre logística 4.0, mas fato é que, enquanto você não tiver na sua casa uma impressora 3D que possa imprimir um lubrificante para o seu carro, esse lubrificante vai ter que chegar para você, e de um jeito bastante comum que a gente vê hoje, que é o transporte tal qual. Ainda que munido de tecnologia, mas, fundamentalmente, ele é como tal a gente vê hoje. Tá? Por nós sermos uma empresa razoavelmente, não sei se de conhecimento de todos, eu vou pedir uma licença para vocês, para dar até o peso do entendimento da nossa opinião, apresentar rapidamente a GAT. A GAT ela é uma empresa fundada, tal qual a sua formação atual, em 94. Ela nasceu da necessidade de operações de lubrificantes, ela nasceu dentro da Ipiranga, né, com a oportunidade de trazer um protagonismo dentro de operações logísticas para um segmento de mercado que ele era visto como mais marginalizado, ele era um produto lastro de transporte, e ele vinha numa evolução de HSE, de conformidade, e que essa marginalização não cabia mais, não se coincidia mais os processos administrativos, os pré-requisitos administrativos com que se entendia de operação. Então, a empresa enxergou a oportunidade de dar esse protagonismo a esse segmento de mercado, evoluindo nos anos 2000 para a abrangência que hoje ela oferece, né, muito forte em Rio e São Paulo. Em 2012, a gente dá um salto quantitativo enorme, a empresa ela toma um dimensionamento de média para grande empresa, a gente passa a oferecer 30 mil posições pallets e mais de 5 mil toneladas entregues por mês, e uma consolidação em 2017. Todos esses dados são para mostrar que a empresa ela vive, ela respira já há 25 anos o segmento nas atividades básicas de um operador logístico, como bem citou o Vantini. Né? Nós fazemos transportes de abastecimento, com ditos lotação, características de grandes volumes, deslocamentos mais para grandes e médios, né, de abastecimentos de ponto de venda ou pontos de distribuição. A empresa faz gestão de centros de distribuição e gestão de pedidos, e, posteriormente, o transporte, conforme os pedidos assim impostos. Hoje, a gente opera para 28 embarcadores nessa estrutura. Então, você pega essa complexidade que a gente acabou de ver e consolida tudo isso daí em um provedor. Atualmente, a empresa, no segmento de químico e petroquímico, nós atendemos multinacionais, tais quais expostos aqui, por uma questão de confidencialidade, peço perdão, e não exposição às marcas, mas fato é que a empresa, dado sua dedicação, a gente opera mais de 85% do market share da Simpetro,
né? Se não todos os fluxos, todos os volumes, mas sim a gente visita cada um desses clientes. A partir daqui, a gente já começa a entender a nossa importância, e a nossa barganha de força, né, com os nossos atores, nossos clientes. Isso vai fazer mais sentido no avançar da apresentação, mas aqui a gente já faz uma primeira reflexão que, assim, o tema final é a implantação, é a adoção, é prover a máxima tecnologia dentro das atividades de transportes. Tem um ponto conceitual que eu quero dividir com vocês, que numa tríade de distribuição, né, na cadeia de valor, a gente basicamente tem as atividades produtivas, atividades de transportes e atividades de vendas, né? Então, indústria, distribuidor e o transporte. De forma que o transporte, ele é basicamente a única perna dessa tríade que ela não tem poder de decisão, ele não é eletivo quanto à demanda. Então, uma indústria, ela resolve produzir o que for melhor, conforme seu forecast. O departamento de venda, o pessoal de venda, vende aquilo que for melhor para o seu forecast, mas seja lá o que for gerado, o transporte, as atividades logísticas, ela não escolhe o que transportar, ela transporta. Ela entrega, ela gerencia, ela reporta. Então, aqui eu começo a fazer uma conexão para vocês, que vai fazer todo sentido no caminhar da apresentação, mas veja, o que é a figura do operador logístico? É um provimento de atividades, onde você tem entidades extremamente pesadas, extremamente fortes, com ditames internacionais, fazendo uma pressão, colocando suas condições para suas operações, né? E você tem que responder nessa barganha de força muito ao que esse pessoal, ou tudo o que eles te colocam como condições operacionais, né? Dessa forma, e aí buscando, né, parafrasear a apresentação do Vantini, a gente está nesse relacionamento, né, onde a gente responde fielmente ao que os nossos clientes demandam de nós. Muito bem. Aonde eu quero chegar? Por mais, e hoje a gente passou o dia vendo aonde cada atividade está posicionada, né, o professor Anderson falando que a visão do ITA está em 2030, o pessoal da IBM falando de inteligência artificial aplicada para a extração de óleo e gás. Na nossa atividade, uma atividade mais básica, uma atividade bastante ponta da cadeia, a gente pode conhecer, né? E a gente deve conhecer. Só que nós temos nós como operadores, a gente tem um perfil um tanto quanto menos protagonistas, né? Mais coadjuvantes nessa evolução. Então, o fato 1 que é uma evolução, né? Eu discordo do termo revolução, já que a revolução precede uma ruptura drástica do que está sendo feito, e isso é impensável. Então, a gente está numa etapa de evolução, e ainda tendo um poder de barganha a ser equacionado com tantos atores, né, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, dentro do que evolui, para onde evolui, dentro do que está disposto, nós temos uma situação hoje de oferta de atividades, um operador logístico, ele oferta atividades, como disse o Vantini, em 3.5. Né? Então, o que a gente já tem de avanço para uma máxima tecnologia aplicada? A automação, ela existe, ela é prática, ela é rotineira, porém, ela tem pontualidades. O que eu quero dizer com isso? Ela tem aplicações pontuais. Ela faz sentido para algum segmento, não faz sentido para outro. Ela pode fazer sentido na sua operação, mas ela não faz sentido econômico para a sua operação. Então, ainda é muito eletivo aonde aplicar o quê, mas é disponível, e assim que disponível, ela é posta. Sistemas funcionais. Os sistemas funcionais, a gente vai ver eles também na questão das ameaças atuais, mas fato é que eles estão dispostos também, e eles trazem a proposta do 3.0, né? A proposta da robotização, da inclusão da computação nos processos. Então, gera-se informações confiáveis, só que a gente ainda
tenho que melhorar bastante, e eu vou falar disso na ameaça, no trânsito da informação. Ou seja, não é de plena utilização. É bem feito, é confiável, é bastante útil, mas dentro da cadeia ele tem um ponto de melhoria. Ao que tange o mais moderno, são vários ganchos, Vantini, que eu estou pegando da sua apresentação, parece que fizemos juntos, agradeço a coincidência. Mas o que um operador de ponta hoje já oferece? Basicamente, toda a informação que ela é disponível em real time. Isso é muita coisa. Se a gente for pegar um termo que eu acho até bacana, o termo de realidade aumentada, você, como embarcador, você basicamente consegue passear com a sua carga. Você tem um chaveamento, que é a nota fiscal, um pedido, e você sabe onde ele está. Você sabe onde ele está no seu operador, seu pedido, você sabe onde ele está, se ele foi processado, se ele não foi processado, se ele foi embarcado, se ele está em trânsito, se ele está em aguardo. Isso daí, muito por monitoramento de carga, parte por telemetria de frota, e aqui, tudo isso gerando BI, gerando informação, gerando inteligência aos negócios, uma aplicação rápida, né? Até pegar um exemplo aqui e agradecer a presença de um amigo, o André, da YPF. O André, eu volto com ele e falo, André, temos dificuldade de entrega num cliente X. Nossas produtividades não são atingidas porque toda vez temos dificuldades de uma entrega. Gente, veja, dentro de todas as tecnologias, dentro de todos os avanços que a gente falou hoje, na prática, a gente está falando de uma entrega. A gente está falando de toda essa carga tecnológica para ajudar a resolver o problema de uma entrega. Então, ponto esse que estamos, né, na evolução. Isso é o que a gente já tem. A gente também enxerga, né, e como tema é o posicionamento, nosso posicionamento, o posicionamento do operador nessa evolução, a gente enxerga ameaças imediatas, né? O primeiro deles, e como engenheiro de processo, um negócio que me incomoda, são processos manuais. Isso é fundamental, isso, na verdade, é fundamento da indústria 4.0, dos seus dizeres. É assim, é necessário. Atividades cíclicas, previsíveis e repetitivas não poderão ser executadas por operadores. Por quê? Existe um apelo enorme de publicação de informação. Essa publicação de informação, ela precede uma integração. A integração, ela precede a geração de informação. E a geração de informação, enquanto ela estiver suscetível a erros humanos, tudo que a gente vai conseguir é publicar erro, né? Então, num fluxo logístico, a gente tem a cadeia indo produto e na cadeia voltando imediatamente informação e dinheiro. Se a gente deixar que a informação volte com algum viés de erro, a gente vai conseguir contaminar tudo que a gente gera. E aí eu volto ali, nosso BI sai errado, nossa telemetria dá informação errada, nosso monitoramento, nossa montagem de carga, e tudo que a gente vai conseguir vai ser modernizar o erro, né? Integração sistêmica é outro preceito para que, de novo, meu amigo tenha informação imediata. Eu preciso que o meu sistema converse com o dele, com o mesmo padrão de informação, com o mesmo padrão documental, para que ele não me pergunte. Eu tenho certeza que ele não quer me perguntar nota a nota como as coisas estão funcionando para ele, né? E o que a gente tem, até pela proposta que a gente tem hoje, vamos dizer novamente, a indústria 3.0, o momento 3.0, você tem aplicação de tecnologia, você tem aplicação de robô, você tem aplicação de computação, mas você ainda não tem isso virando uma publicação imediata, indo para um cloud, fazendo essas informações imediatas para quem quiser consumi-la. Dessa forma, nós, né, os operadores, você tem métodos de atender cada um dos seus clientes, né? E tem cliente que, por uma questão de valor agregado, por demanda, ele ainda hoje, é muito comum você optar em uma integração extremamente limitada. Eu te gero demanda mediante um XML, eu te gero demanda mediante uma nota, e você me confirma a separação desse produto, que eu vou emitir a nota de fato. Dessa forma, a gente não tem ambiente para poder elevar o nível da informação em sua publicação.
Outro ponto, que também a gente entende como uma ameaça, a gente que é réu confesso ainda, né? Tem dentro de casa e sabemos que cada um tem dentro das suas casas. Sistemas funcionais, eles existem, né? O propósito da 3.0, automação, só que por muitas vezes, por uma questão, seja financeira, seja por opção operacional, seja pelo que for, você consegue dentro da sua casa ter sistemas funcionais difusos. Um exemplo bastante simples é que se a gente perguntar numa empresa, para o pessoal de venda, qual foi o volume vendido, ele vai dar um número, provavelmente o pessoal de administração de vendas vai ter outro número, a logística vai falar que transportou outro número, e a controladoria vai falar que não achou esse número em lugar nenhum. Isso não é exatamente uma bagunça, isso é uma realidade por você ter várias janelas para poder enxergar o mesmo cenário. E cada um que abre a sua janela vai enxergar o cenário do seu prisma. Isso também dificulta, como disse novamente o Vantini, um dos grandes apelos da modernidade é o cloud computing. O cloud computing é muito bacana, o que você põe lá dentro que é o néctar do funcionamento, né? Outro tema que também já foi abordado, isso não é de domínio de um transportador, não é de domínio de um operador, não é de domínio de um embarcador. Nós temos dificuldades N, já hoje, para operar no segmento em que a gente está, ao qual estamos reunidos aqui. Nós somos uma empresa, desculpe falar em primeira pessoa, mas nós somos uma empresa com especialização em químico e petroquímico. Assim, por muitas vezes, os desafios você tem, não para, né? São regras em cima de regra para rodagem, são imposições de legislação em que você deixa, você faz, muitas vezes você faz o que dá para fazer. Às vezes é até logística de advogado, né? Uma logística de direito, não é uma logística de engenharia. Muitas vezes você não precisa de um engenheiro de processo para montar processos, você precisa de alguém que leia a legislação, né? Então, eu vou dar um exemplo bastante simples e vai servir para outros exemplos nossos, né? Muitos de nós, acho que todos aqui, com produtos químicos, para rodar numa zona de restrição, você precisa pagar uma LTPP, né? A licença especial de transporte de produtos perigosos. Ok, é necessário. Você paga e, de repente, a sua zona de restrição aumentou. Ou a abrangência de produtos aumentou. Ou aquele produto que você pagou e ele não está mais no rol de produtos. Ou, até no caso bastante específico de transporte, acreditem, um caminhão que leva produto perigoso, você precisa fazer o credenciamento dele na prefeitura para rodar com produto químico. Só que esse caminhão, ele não roda mais com nenhum produto. Para você entrar na Avenida Paulista com produto químico para levar para tratamento de água nos prédios, se você quiser, naquele final de semana, fazer uma entrega de um sofá, nós estamos sujeitos a ser autuados. Então, existe esse interveniente que ele é bastante limitante no que você quer fazer ou nas possibilidades de melhoria e de avanço que são colocadas, né? E dentro de tudo isso vem o inevitável, que é o custo da novidade. A gente viu, por exemplo, hoje, o painel da IBM, né? Foi apresentado aqui inteligências diversas, alguma coisa muito próximo do cibernético, quase uma Matrix. Você fala, uau, isso deve ser caro. E é. É lógico que, na evolução dos fatos, na evolução, até quem dá o valor do seu produto, e o produto tem o valor, ele vai precisar comercializar. Então, há um estresse de prospecção, de comércio, até que as coisas maturem os seus valores e seja possível a aplicação, né? Então, nós estamos falando da atividade, de como é a realidade de um operador logístico, pautado na nossa realidade, mas não é uma realidade diferente do operador, do transportador, do cara que vai pegar de fato o teu produto e vai fazer uma entrega, tá? Os resultados que nós, como operadores logísticos, conseguimos ter nessa transição é tudo aquilo que o conceito 3.0 sugere. Então, isso é maduro, né? Então, são altíssimo SLA de estoque e gestão de pedido, então é confiável. Ele está lá, você sabe que está lá. Você vai pedir e você sabe que o operador vai achar. Nos transportes, a mesma coisa. E a informação, como dito, é uma informação confiável, ainda que de trânsito limitado. Mas esse é o ponto de excelência que um operador logístico tem. E isso é um ponto de excelência de fato, tá?
Dada a realidade, né, o que a gente quer dividir com vocês? Talvez esse seja o ponto aqui de discussão mais fundamental da apresentação toda, onde a gente gostaria de chegar, estávamos ansiosos para isso. Desculpem a heresia, mas inspirado no diagrama de forças de Porter, olha só, nós tivemos a pretensão de montar o nosso diagrama de forças e qual é a nossa principal atividade, qual é o nosso posicionamento, como e quando agir nesse cenário. Então, nós temos aqui 9 stakeholders, né? Os operadores e a operação, vamos chamar de cadeia. A gente tem 7 influências imediatas e uma atmosfera, um Deus do consumo por trás disso. A primeira que a gente coloca para a reação, como se posicionar, quais são os nossos inputs, são os concorrentes. Esse benchmark ele é fundamental para a gente não perder o timing das coisas, né? Lógico que nessa relação de barganha, a gente oferta, mas nem sempre os embarcadores, nem sempre as empresas também querem ou estão aptas a receberem alguma tecnologia, alguma novidade. Mas à medida que você vê a concorrência conseguindo fazer, você fala, ok, eu posso ter tido minha experiência, mas estamos em tempos de. Né? Fornecedores, como dito há pouco, né? São os provedores de tecnologia, são aqueles que propõem ferramentas, propõem atividades, e você precisa, essencialmente, você precisa ter eles por perto, e você precisa, mesmo que você não consuma, saber o que eles estão fazendo. Isso é extremamente vital. Né? Tem 2 quadrinhos que basicamente andam juntos, que é segmento de mercado e valor agregado. Esse é um apelo bastante curioso e bastante determinante. Né? Empresas com valor agregado maior, existe um número, né, um número didático, um número das leituras que se faz, que o custo entre armazenagem e transporte no Brasil ele varia de 3% a 5% do faturamento. Se você tem um produto com maior valor agregado, você tem uma monta, né, de investimento na logística de 3%, 5% em cima de um maior valor agregado, e o contrário. Se ele for de baixo valor agregado, ele vai deixar uma monta financeira para o operador, uma possibilidade de reinvestimento menor. No segmento de mercado, o seu segmento e a sua legislação também vão dar o tom da valsa. Você também precisa responder. O e-commerce, como bem dito, ele exige, e ele não vive sem isso, é sine qua non para ele, estar mais 4.0 do que nós que estamos no 3.5. Né? Muito provavelmente o nosso público, nós aqui, a gente esteja mais distante dessa realidade. Por uma questão de mercado, por uma questão de perfil de consumo, nós somos clientes de quem? Com qual perfil de entrega? Né? No caso do e-commerce, nós estamos falando de uma pessoa. Você vai entregar para uma pessoa na sua casa um B2C muito clássico. Né? No nosso caso, um B2B, até onde, e aí entram aquelas análises, até onde eu tenho compensação nesses investimentos? A legislação do meu segmento permite, isso vira ganho para a gente? Né? Isso caracterizado em clientes, ainda que em clientes ainda, né, tem um outro aspecto de reflexão, né? É um exemplo bastante até grosseiro, mas serve. Se eu voltar novamente para o meu amigo e falar assim, André, novidade, meus caminhões não têm operador a bordo. Ele vai olhar e vai falar assim, cara, meu HSE não permite. Então, lógico, é um exemplo grosseiro, né, um exemplo muito contundente, mas fato é que, dependente do que for proposto, ele não tem como aceitar. Eu tive uma experiência pessoal de trabalhar um tempo provendo sistemas de BPMS. E em muito lugar, né, Business Process Modeling System. Em muitas empresas, por política de TI, integrações não eram possíveis. Né? Então, o cliente ele pode não estar apto para aceitar isso. Né? E aí tem destaque para 2 outros atores que basicamente começam a finalizar essa leitura, que é a legislação. Né?
A gente, principalmente dentro do nosso segmento, a gente é basicamente refém, né, do que se é permitido. Cerceia-se muito as possibilidades de melhoria em detrimento das regras, né? E a gente entende uma conjugação com os novos entrantes ou ditas startups, e que a gente precisa fazer um trabalho de ponderar o que é oferecido, o que é provido com o que é possível. Então, para a gente poder ilustrar essa situação, tem até um amigo que tem uma startup que chama Cargo, que é basicamente um conceito do Uber Carga, assim como existia CargoX, Uber Carga, né? Isso é uma visão de futuro. E aí eu brinquei com ele, parabenizando, cara, ficou muito bacana a sua empresa, só deixa eu te perguntar, posso despachar carne, remédio e um balde de tetrahidrofurano? Aí ele falou, Marcão, a carne eu vou resolver rápido, e essa foi minha surpresa, porque o frigorífico e o refrigerado eu consigo resolver. O remédio, eu estou esperando a Anvisa. Agora, o tetrahidrofurano, eu não estou nem na minha pauta, né? Ele não vai conseguir colocar no conceito dele um operador com MOP, um operador que tenha a LTPP para esse produto. Tá? Mas, ainda assim, precisamos respeitar, porque existe uma força por trás disso, como bem disse o Vantini, que é o consumo 4.0. Isso vai acabar empurrando, creio eu, Vantini, que até a legislação. Muito bem, meu tempo aqui já está se extinguindo, né? Sem querer acelerar o fim, mas fato é que, como nós vimos a carroça sendo trocada pela primeira mecanização, depois pela modernização, que o operador que tiver o anseio de prosperar, ele vai ter que ter uma visão plena de melhoria, ele vai ter que embarcar. Como eu disse, nós não somos, né, os operadores não são tão protagonistas, eles são mais coadjuvantes, mas dentro da sua coadjuvância, que seja firme. Ele tem que estar esperto e ele tem que estar, aí sim, dentro do quadrado dele, ser protagonista. Né? Então, que se prepare para plena automação de processos, plena integração da cadeia, que pode ser um diferencial comercial muito grande, para poder gerar para os nossos clientes a experiência aumentada na movimentação de carga. Esse é o quadrado que a gente consegue prover, é o que a gente consegue estimular na logística 4.0, de forma que a conclusão que a gente deixa aqui é que se chamamos uma figura, mas basicamente assim, esteja alerta, acabamos de dizer aqui, nós temos a nossa coadjuvância, mas esteja alerta, reaja na hora certa e esteja integrado com isso, aceite e se integre, porque não tem outro caminho. Qual é o caminho? Estamos descobrindo. O que e aonde chega, a gente vai saber, mas fato é que é evolutivo. Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês, um tema muito amplo, espero ter trazido, enriquecido, ter trazido a nossa visão como operador logístico para o simpósio. Obrigado.